Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer o TCC, mas eu não vou te dar dicas generalistas assim que não chega a lugar nenhum. Eu vou te dizer exatamente qual a diferença entre o TCC1 e o TCC2, as suas peculiaridades e ao final te darei algumas sugestões para concluir esse trabalho com sucesso. Antes de continuar, eu quero te dar uma dica para você baixar esse e-book que está aqui, ó, Guia dos Primeiros Passos do TCC Nota 10, para aprofundar o seu conhecimento sobre esse assunto. É gratuito, você só clica no link da descrição do vídeo, baixa e tenho certeza que você vai gostar, tá? Meu nome é Ayrton, eu sou professor há bastante tempo no ensino superior, trabalho com pesquisa científica aprofundadamente, oriento mestrado e doutorado e estou aqui para compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre TCC especificamente. Vamos lá? Bom, primeiras questões. Eu fiz uma classificação inicial para você ter uma ideia mais geral, mas não posso, continuar sem antes dizer o que significa TCC. Muita gente está chegando agora. Então, TCC significa trabalho de conclusão de curso. Muitas vezes os alunos ficam temerosos quando chega essa fase porque não sabe bem o que devem fazer, A princípio focam muito no documento que deve ser escrito, mas é interessante saber ter uma preocupação com o que deve ser executado, Você deve executar um trabalho que tem uma certa relevância, tem uma contribuição para alguém e que isso te dê algum trabalho para fazer, entendeu? Você tem que se esforçar para gerar um resultado e apresentar esse resultado para um conjunto de professores, para o seu orientador, E isso vai dar o embasamento necessário para a instituição avaliar se você está pronto ou não para finalizar seu curso. Então, o que é o TCC para mim? O TCC é uma prova, que você, aluno, está pronto para sair para o mercado. Porque o TCC força você a defender uma ideia, discutir uma ideia, trabalhar em cima de um problema que tem uma certa complexidade e aplicando os conhecimentos que você adquiriu ao longo do curso. Então, isso tudo para chegar a um documento final que vai relatar o que você executou para resolver um problema. Tudo parte de um problema. Então é isso. Isso é o significado de TCC, tá? E aí o TCC, a maioria das instituições, divide em duas partes. TCC1 e TCC2. TCC1 planeja, TCC2 executa. Normalmente é um semestre para cada um dos dois. Além dessa diferença de que um planeja e o outro executa, que outras diferenças tem? Olhe, eu costumo dizer que o TCC2 nada mais é que uma evolução do TCC1. Já que o TCC1 é o planejamento, o TCC2 é a execução, é uma evolução. Você vai conseguir, se fizer direitinho, levar seu texto que você produziu no TCC1 para o TCC2. Há algumas instituições que só tem o TCC final, não tem planejamento, não tem TCC1. Nesse caso não tem problema, Tudo bem não ter, mas lembre-se que é interessante, mesmo que a sua instituição não obriga você a fazer isso, que você tenha um certo planejamento, tenha um cronograma de execução de atividades, tá? E essas atividades macro do TCC, o que englobam ela? Eu costumo simplificar para três coisas. Primeiro, definir o que você vai fazer, o tema, o problema, os objetivos, o que você vai fazer. Depois, você vai estudar a literatura, vai levantar o que tem feito até aquele instante sobre aquele problema. E terceiro, você vai executar um planejamento para resolver um problema que você definiu lá no começo. Isso é um planejamento de atividades macro para você executar o TCC. Mas nesse vídeo eu quero focar mais no documento, que é o que é mais importante no final. E aí eu fiz duas tabelinhas. Essa aqui mais simples, só para você ter uma ideia. O período do curso, TCC1, deixa eu marcar aqui. TCC1 ele vai ser executado no penúltimo semestre do curso, normalmente,
e o TCC2 vai ser executado no último período do curso. O objetivo é planejar a pesquisa, né? É o objetivo do TCC1. O TCC2 é executar a pesquisa. E você deve levar em consideração, né, que meio que quando você está fazendo o TCC1, você já está executando, porque você, por exemplo, precisa fazer um levantamento da literatura inicial, então isso já faz parte da execução, mas é mais ou menos por aí. Número de páginas, isso aqui é mais polêmico, porque vai depender do manual do TCC do seu curso. Eu costumo fazer esse padrão, porque esse aqui é o padrão que eu adoto no meu curso, que eu sou responsável por coordenar o TCC e propor as normativas no meu curso. Então, esse aqui é o padrão que eu uso. 11 a 15 páginas para o TCC1, que é um estilo de projeto de pesquisa, né? E de 30 a 40 páginas no TCC2, que é no estilo monografia. Isso vale um parênteses aqui. O TCC final, TCC2, ou, né, que você deve fazer, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser do tipo artigo, que um modelo artigo que não começa do título, né, e tem as seções. Ele pode ser no estilo monografia, que é esse aqui que eu uso no meu curso, que ele não parte do título, ele tem algumas páginas que são pré-textuais. Então tem uma folha de rosto, tem uma folha de assinaturas, tem várias páginas iniciais até chegar à página que tem o seu título. E, obviamente, além disso, o tipo por monografia é mais denso, você escreve muito mais do que fosse no formato de artigo, tá? A maioria das instituições do Brasil está usando o formato artigo científico. E vale ressaltar também que eu trabalho com avaliação de curso, né, para abertura de curso pelo Ministério da Educação, e tenho visto que muitos cursos não estão obrigando o aluno a fazer mais TCC, porque o MEC não exige que isso seja feito. Então, nem o formato artigo não está sendo feito mais. Normalmente os cursos de graduação estão só cobrando o aluno a fazer alguma atividade técnica, e isso já é suficiente para finalizar o trabalho. Mas esse não é o nosso caso, a gente tem que fazer o TCC, então vamos continuar. Seção de resultados. No TCC eu não tem, porque eu não executei a pesquisa ainda, mas você pode fazer uma proposta no TCC1, uma proposta do que você vai fazer, né? O TCC2 tem, e aqui você tem que caprichar em mostrar os seus resultados da melhor maneira possível e dando a sua interpretação. E a seção de cronograma, o TCC1 tem e o TCC2 não tem, porque o cronograma está no planejamento e não na execução final, né? Então esse aqui é o resumo, você tem uma visão geral. Agora vamos a uma classificação mais detalhada que eu fiz aqui por número de páginas em relação a cada seção, né? Isso eu não encontro em qualquer lugar. Então veja só, aqui eu coloquei todas as seções possíveis no lado esquerdo, né? E eu coloquei se possui ou não as páginas, aquela seção e o número de páginas. Então, título, uma página, na verdade é um topo do página, né? Avaliação ataque para TCC2, eu não coloquei aqui as páginas pré-textuais, folha de rosto, etc. Estou partindo logo do que interessa. Então, os dois têm título? Tem. Os dois têm resumo? Tem. Os dois têm introdução, justificativa, referencial, os dois têm. Trabalhos relacionados, os dois têm. Agora aqui vale uma ressalva, porque muitas vezes só tem referencial teórico e não tem trabalhos relacionados, e o pessoal costuma confundir muito esses dois. No próximo slide eu vou falar mais em detalhes sobre isso. Mas os dois têm, para o meu padrão. Metodologia, os dois têm. Esboço da proposta tem no TCC1 e não tem no TCC2, porque é um esboço. Mas em termos de resultados, não tem no TCC1 e tem no TCC2. Então veja que é só um esboço da proposta, evolui para resultados. Esse nomezinho resultados não necessariamente vai ser o nome da sua seção. Você vai colocar o nome mais específicos para o que você fez, né? Mas a ideia é essa daí, o que você conseguiu coletar de resultados e interpretações. Aí cronograma tem no TCC1, não tem no 2, conclusão não tem no TCC1 e tem no TCC2, porque aí você conclui, né?
Dito isso, o número de páginas: título, 1 página; resumo, 1 página; introdução, 2 páginas no TCC1, 3 páginas no TCC2, ou pode ser até 2 no TCC2 também, depende do seu padrão do manual do seu TCC. Justificativa, bota 1 página no TCC1 e 3 no TCC2. Referencial teórico, 3 páginas no TCC1 e 7 no TCC2, porque você vai ter aprendido muito mais e você vai poder evoluir no TCC2. Trabalhos relacionados, 2 no TCC1, 4 no TCC2. Metodologia, 1 no TCC1, 3 no TCC2. Esboço da proposta, 2 no TCC1. Resultados, aqui é crítico, 13 páginas de resultados. Foi uma média que eu fiz olhando os trabalhos dos meus alunos, tá? Isso aqui não são chute de números, não. Cronograma, 1 página; conclusão, 1 página, né? É suficiente. E aí finaliza com 14 páginas para o TCC1 e 36 páginas para o TCC2. Isso aqui é uma média que eu tirei para vocês terem uma noção. Por quê? Normalmente o pessoal não explicita isso aqui, aí os alunos ficam totalmente perdidos, não sabem se está suficiente ou não, então eu resolvi definir. Olha, isso aqui é uma sugestão para vocês, baseado em observações de TCCs reais, né? Então, essa é a comparação. Vamos aprofundar um pouco mais e vamos falar um pouco de cada uma dessas sessões, de modo geral. Eu tenho vídeos específicos para cada uma delas, tá? E se você não assistiu, assista para tirar as suas dúvidas. Mas vamos lá. Primeiro é o título. Gente, título é o primeiro cartão de visita do trabalho. Então, capriche no título para você explicitar qual é o seu tema, explicitar qual é o seu problema que você está tentando resolver, né? E mais ou menos a solução que você quer propor. Professor, é muita coisa para um só título, para um só frase, né? Realmente. Então, por isso que eu tenho um vídeo também específico para título, porque realmente é uma dificuldade de fazer isso aí. Mas você consegue, tente colocar esses 3 pontos. Resumo. Resumo é uma evolução do título, né? Só que no resumo você tem que colocar basicamente para o TCC1, contexto, problema, proposta. Divida nesses 3 blocos, faça mais ou menos esses 3 bloquinhos de texto mais ou menos do mesmo tamanho. Discuta com o seu orientador, porque o resumo é um ponto crucial do trabalho e vai dar tudo certo. Na introdução, é a evolução do resumo. O resumo é a evolução do título, a introdução é a evolução do resumo. Você tem que colocar essas mesmas 3 coisas na introdução, que é contexto, problema e a sua proposta que você está fazendo. E, adicionalmente, você vai colocar como é que o seu documento está estruturado. Um último parágrafo lá, meu documento está estruturado dessa forma aqui. Para o contexto, dentro da introdução, coloque 2 parágrafos. Para o problema, coloque 1 parágrafo. E para a sua proposta, coloque 1 parágrafo. Pronto, isso é suficiente. Aí, por último, 1 parágrafo de organização do documento. Isso se você colocar os objetivos separados, porque você tem que colocar os objetivos do trabalho, tá? Então, se você colocar dentro da introdução, tome cuidado. Você tem que colocar os objetivos geral e os objetivos específicos. Lembrando que os objetivos específicos devem estar dentro dos objetivos geral. E todos os objetivos devem ter uma contribuição explícita para alguém e devem ser mensuráveis. O que quer dizer isso? Quando eu finalizar o trabalho, é possível voltar, olhar os resultados e ver se eu atingi os objetivos. Entende? Então, eles não podem ser abstratos, assim, tem que ser específico. Outra coisa é a justificativa. Gente, justificativa é simples, é justificar por que você está fazendo esse trabalho, por que ele é importante. Dê estatísticas, olha, 60% das pessoas sofrem do mal súbito de um problema de saúde X, né? Isso é um estudo feito por fulano de tal e fulano de tal também comprovou que isso é um problema, entendeu? Referencie outros trabalhos, dê estatísticas, números é o que mais chama atenção nessa sessão. Capricho. Referencial teórico, eu já vou colocar aqui referencial teórico / trabalhos relacionados, porque eu, como eu falei, gosto de separar. O pessoal confunde muito, coloca referencial teórico como sendo trabalhos relacionados. Então, o que é esses 2 aí? Você vai ter que ler o que tem na literatura, ler artigos e livros que tem publicados para você entender a área,
né? E disso aí, dessa leitura, você extrai duas coisas. Os conceitos necessários para o entendimento do seu trabalho. Então, eu estou fazendo um estudo sobre Alzheimer, né? Então, o conceito de Alzheimer, as dificuldades das pessoas que estão passando por esse problema de saúde, etc., isso são conceitos. Isso tem que estar no referencial teórico. Aí, nesse estudo que eu fiz, eu descobri X trabalhos que fizeram uma proposta de solução para o problema semelhante ao que eu quero fazer. Então, esses trabalhos específicos são os meus trabalhos relacionados. Então, veja que tem uma diferença. Eu posso ter um artigo que ele somente traz conceitos, o que é o Alzheimer, e eu posso jogar ele no referencial teórico, e eu posso ter um artigo que ele é bem parecido com o que eu quero fazer, e ele é um tipo de trabalho relacionado. Então veja que tem a diferença, então tome cuidado com isso. Metodologia, muito crítico essa sessão, gente. Estude a classificação dos tipos de pesquisa, e nesse e-book aqui, grátis, tem para você estudar, vá lá, porque são várias peculiaridades de categorização, tá? Mas no geral você tem que fazer 3 cursos de metodologia, definir como você vai fazer sua pesquisa, né? Desenhe um fluxograma dos passo a passo cheio de caixinhas ali, o mais detalhado possível. E número 3, define o tipo de pesquisa, qualitativa, quantitativa, experimental, documental, são vários tipos de classificações, como eu falei. Então essa é a preocupação que você tem que fazer. E cronograma, para você definir o cronograma, precisa definir as atividades na metodologia, não? Então, a metodologia você tem atividades A, B, C, D, aí joga no cronograma essas atividades e dê uma data para finalizar cada uma delas, adicionando, claro, um período para você escrever o seu TCC. O que eu sugiro fazer para o período de cronograma para o TCC 1, no cronograma que você escreve no TCC 1, é planejar o tempo só do TCC 2, entendeu? Porque você vai escrever o TCC 1 para executar o TCC 2. Se o TCC 2 é um semestre, você vai planejar para um semestre de trabalho para executar esse trabalho aí do TCC 2, tá? Esboço da proposta. O que você vai fazer, né, em relação ao seu trabalho? Então, a metodologia é como você vai executar, né? Eu vou fazer um levantamento bibliográfico, eu vou a campo colher dados e tal, vou usar essa ferramenta, essas peculiaridades. Agora, o esboço da proposta é o que você pretende alcançar com o trabalho, né? Então, você pode colocar que acredita que o resultado vai ser mais ou menos dessa forma, né? Você vai descrever o que você vai fazer de forma mais detalhada, digamos assim, uma ideia do que a pessoa vai ter ao final da execução do trabalho, ok? E, gente, o TCC2, que é o final, né, ele realmente é uma evolução do TCC1, como vocês podem ver aqui. Então, ele tem o título, resumo, introdução, justificativo, interpretação teórica, trabalho relacionado à metodologia, evoluídos, né, do TCC1, e mais resultados e conclusão. Esses resultados aqui, como eu falei, tem 13, 14 páginas, porque ele é o ponto crítico, né? Aqui você vai escrever, de preferência, quando você fez a execução, ou executou experimentos, ou fez levantamento bibliográfico, ou colheu dados, sei lá, na área pedagógica, foi numa escola, colheu dados com os alunos e tal, e gerou os gráficos, e gerou tabelas, e tudo isso vai para essa seção de resultados. Tá? E por último, a conclusão. Na conclusão do TCC, você não tem que fazer um texto igual ao do resumo. Muita gente faz assim. A conclusão, a ideia que eu passo é a seguinte: o que dá para escrever na conclusão que não dava para escrever lá no resumo, porque a pessoa não viu o resultado ainda. Então, a conclusão se baseia muito no que tem escrito dentro dos resultados. Então, porque os resultados é que vão dar um embasamento para eu concluir ou não as minhas hipóteses, refutar ou não as minhas hipóteses, que eu fiz lá na introdução, e serve para eu concluir ou não, se eu atingir os objetivos ou não. E cuidado, muita gente coloca na conclusão como sendo uma seção cheia de contexto. O embasamento desse trabalho foi feito levando em consideração as ideias de fulano de tal. Não fique divagando, não.
A conclusão é para dar a conclusão sobre os resultados do seu trabalho, fazendo um alinhamento com objetivos. Ponto. Então veja, para o TCC2, gente, eu foquei em resultados e conclusão, porque eu já expliquei tudo, que as sessões que já vem do TCC1. Então veja que o TCC1 é crítico, porque você vai levar conteúdo dele para o TCC2. Tá? Então é assim que se faz o TCC. Outros pontos para finalizar, gente. Trabalhe com uma questão em mente, uma pergunta de pesquisa. Você parte de um problema e aí a sua pergunta é como resolver esse problema de uma forma X ou com uma técnica X, entendeu? 2. Trabalhe com hipóteses. Eu não mencionei hipóteses, mas essas hipóteses é interessante você colocar na introdução. Na minha área, que é computação, a gente normalmente não explicita. A minha hipótese é X, mas é interessante você explicitar no TCC, tá? O que é hipótese? É uma previsão do que você pode encontrar, né, como resultado. E aí você faz uma afirmação, executa a pesquisa e no final vê se essa afirmação estava certa ou não. Isso é bom para guiar o trabalho. Coloca as referências nas normas ABNT. Hoje em dia é impossível a gente não falar desse tema, né, porque a grande maioria das instituições abordam esse formato de formatação. O meu curso, no meu curso, eu adoto a BNT como formato de formatação, porém, os meus alunos não precisam se preocupar com isso, porque eu uso uma forma que a gente usa uma ferramenta que só joga o texto e o PDF já é gerado no formato do ABNT e meus alunos só se preocupam com o conteúdo. Quer saber como fazer isso? Também tem nos meus e-books aí do guia do TCC. E você não vai se estressar com a BNT mais. Bom, e para finalizar, siga um modelo pronto, porque você não tem experiência com o TCC, né? Ao invés de ficar se batendo, né, e rodando aí sem ter um rumo, veja se o seu curso tem um modelo, veja se você acessa outros trabalhos de alunos veteranos do seu curso, né, e trabalhe com modelos. E é isso. Então, como eu já falei, baixe o e-book, você vai ter muito mais detalhes nele aí, é totalmente grátis. Também siga nosso perfil no Instagram, onde eu posto todo santo dia dicas bem específicas sobre TCC, é conteúdo rico mesmo, não é nada que você não vai se aproveitar, e se contribua aí para o crescimento desse canal do meu YouTube. Se gostou, curta, inscreva-se e até a próxima. Tchau, tchau.